Salmo número 131, do 1 ao 3, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Feche seus olhos, pense em Deus agora. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de estar na tua casa. É muito bom viver em família. É muito bom pertencer à família do Senhor. Saber que não estamos sozinhos nesse mundo. Tem sempre alguém orando por nós. Tem sempre alguém preocupado conosco, tem sempre alguém fazendo contato conosco. E se não fosse o Senhor Jesus, talvez muitos de nós nunca teríamos nos conhecido. Então te bendizemos, ó Deus, pela comunidade que o Senhor formou aqui. Pedimos, ó Deus, agora a instrução do Teu Espírito quando vamos compartilhar a Tua palavra, porque nem o homem mais inteligente do mundo teria condição de entender os Teus mistérios se o Senhor mesmo não revelasse. E com toda humildade e temor, nós nos curvamos diante da Tua palavra, reconhecemos que ela é a verdade e que todas as nossas opiniões e interpretações se curvem a ela, Pai. Que nunca a Tua palavra se curve à nossa vontade, porque o Senhor é soberano e quando o Senhor fala, toda a terra deve se calar, porque Tu és Deus e não há outro além de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Segredos para uma vida tranquila. Eu creio que podemos afirmar, pelo que testemunhamos no dia a dia, que tranquilidade é coisa rara na vida da maioria das pessoas que habitam nesse planeta. Há uma palavra moderna para isso, que é estresse. O estresse é um distúrbio emocional que compete com a depressão e com a ansiedade, como sendo os piores males da nossa época. É difícil a gente administrar a vida nesse mundo de maneira a encontrar um equilíbrio que nos possa dar tranquilidade para viver. Os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, de psicanalistas nunca estiveram tão cheios. Por que as pessoas vivem estressadas? Porque ninguém mais quer viver uma vida simples, baseada nos princípios e propósitos de Deus, conforme revelado nas Escrituras. As pessoas hoje, elas estão complicando as suas vidas. Elas ouvem todas as vozes, menos a voz de Deus, que instrui sobre o que é viver uma vida de verdade. E esse salmo nos impulsiona a olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos no poder sobrenatural do Espírito Santo a condição para voltar aos valores de Deus e assim podermos viver uma vida tranquila e sossegada. O primeiro segredo para uma vida tranquila é tirar a soberba do coração. No Salmo 131, a primeira parte do versículo 1 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Nós podemos observar que a soberba, a altivez, o orgulho, a prepotência, a arrogância e a vaidade são sentimentos que costumam andar de mãos dadas. Consiste em a pessoa considerar-se mais do que realmente é. Dizem que tem pessoas que se acham, né? E o pior é que tem outros que têm certeza, né? Então é triste quando a pessoa olha para si e se vê como sendo mais do que é. E o que nós somos? Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Qualquer coisa que a gente pensar mais do que isso é um conceito enganoso. E quando a soberba toma conta do coração, isso faz com que os olhos fiquem altivos, que significa erguidos, levantados. Lá em Praça 3 nós temos uma outra expressão para olhos altivos, lá é nariz empinado. Engraçado que o salmista começa o seu escrito chamando Deus de Senhor. Então, se você chama Deus de Senhor, não resta espaço mais para nenhum tipo de soberba. Ele é Deus e todos nós somos criaturas e todos nós devemos estar rendidos a seus pés.
Toda pessoa nesse mundo que chama Deus de Senhor, como eu e você que somos crentes fazemos isso, não deveríamos ter no coração 1 centímetro sequer para soberba, arrogância e vaidade. Porque chamar Deus de Senhor elimina a possibilidade da soberba, a não ser que a gente chame em vão. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Toda vez que nós pensamos de nós mesmos além do que convém, nós estamos deixando a soberba tomar conta do nosso coração. Aí que está uma das fontes do estresse. Porque é muito sacrificante tentar ser o que não se é. Quando nós queremos ser além do que nós somos de verdade, isso nos estressa. E o que é pior, está escrito que a soberba faz com que tudo dê errado na vida da pessoa. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Então percebam, como é que a pessoa vai viver uma vida feliz, tranquila e sossegada nesse mundo, se ela está com o coração cheio de soberba, de orgulho, de vaidade, de arrogância, tentando ser uma pessoa que ela não é, e de outro lado, tudo que ela faz começa a dar errado, porque a soberba antecede a ruína, a tragédia, a derrocada, a queda. É estresse na certa. A soberba faz com que a gente queira ser uma pessoa que a gente não é. Hoje, nesse mundo, importante não é você ter, é parecer que tem. Isso é status. Dizem que status é você comprar coisas que você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você nem conhece a pessoa que você não é. Então, nós devemos tirar a soberba do nosso coração e abraçar essa vida tranquila e sossegada na presença de Deus, que a Bíblia nos ensina. O segundo segredo, para uma vida tranquila e sossegada é estabelecer metas pessoais realistas. Na segunda parte do verso 1, olha o que o salmista diz aí. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O salmista prossegue dizendo que não está à procura de coisas megalomaníacas. Estabelecer metas pessoais irreais é fonte de estresse. E a soberba traz isso como consequência. A ganância, a ambição desenfreada. Aí a pessoa começa a estabelecer metas pessoais inatingíveis. Notem que o salmista diz, não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Se Deus quiser fazer, amém, irmãos. Mas as nossas metas têm que ser palpáveis. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, está escrito, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Lá em Lucas 14 diz que quando você vai construir uma casa, tem que sentar, fazer conta, calcular, para saber se tem os meios de construir. Senão você começa e fica pelo caminho, vai ser envergonhado. Mas a soberba, a arrogância, a vaidade faz com que a gente fique ganancioso, aí te põe as metas lá em cima. Aí começa a andar num carro que não aguenta pagar as prestações. Começa a morar numa casa, num bairro onde não aguenta pagar o aluguel. Começa a ocupar posições que não tem formação e competência para ocupar. Resultado, estresse. Já contei para os irmãos aqui, um dia o camarada foi fazer uma entrevista de emprego, currículo simples, de ensino médio, mas ele chegou e o entrevistador perguntou, quanto você quer receber de salário? Ele falou assim, eu pensei nos 20 mil para começar. Aí o camarada falou, deixa seu currículo aqui, amanhã você volta. Aí no outro dia ele voltou, falou, você pediu 20 mil, né? Ele falou, pois nós vamos te dar 20 mil e vamos te dar também um apartamento para você morar aqui, frente à praia, tudo pago.
e vamos te dar também um carro zero para você rodar com gasolina por conta da empresa, para você rodar para onde você quiser. Aí ele falou, você está brincando? Eu falei, eu estou, mas você começou. Ela quer começar já lá em cima. Não, a gente tem que começar por baixo e crescendo. Como dizem, né? O camarada entra no ônibus, ele já quer sentar na janela. Isso vale para todas as áreas da vida da gente. Você chega numa empresa, comece por baixo, aceite fazer o serviço ruim ali, porque quem é bom é visto. Na igreja a mesma coisa. A igreja, irmãos, é o lugar que a gente só deve ambicionar ser servo. Aí fora, bem-sucedido é a pessoa que tem muitos seguidores, tem muitas pessoas a seu serviço. Mas na igreja, para Jesus, bem-sucedido é quem serve a muitos. Sempre que nós estabelecemos metas pessoais acima das nossas condições, estaremos abrindo mão de uma vida tranquila e sossegada na presença do nosso Deus. Devemos viver de forma simples e deixar que Ele faça as coisas magníficas e extraordinárias em nossas vidas, quando for da sua vontade. O terceiro segredo que nós encontramos aqui nesse salmo para uma vida tranquila e sossegada é ficar contente com o que Deus proporciona. No verso 2 do Salmo 131 diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. O salmista continua dizendo que se sente como uma criança desmamada nos braços da mãe. E ele usa 3 verbos aí que chamam bastante atenção para essa questão da vida tranquila, né? Ele fala de calar, sossegar e aquietar. Quando a criança está com fome e quer mamar, o que ela faz? Ela fica quietinha? Ela sossega? Uma criança que está com fome, que não está satisfeita com a sua condição, ela chora, ela esperneia, enquanto ela não se satisfaz. Mas depois que ela mama, o que acontece? Aí ela fica quietinha, ela para de chorar, ela sossega, e se aquieta e dorme. Por quê? A necessidade dela está satisfeita. Ela está contente com o que ela tem naquele momento. O salmista diz, assim é a minha alma para comigo. Eu, neste momento, eu tenho tudo o que eu preciso do meu Deus. Então, a minha alma está como uma criança que já acabou de mamar. Já está completamente satisfeita, completamente resolvida. A soberba do coração nos empurrará a metas extraordinárias, que, não sendo possíveis de serem alcançadas, nos aprisionam em uma vida de descontentamento. E a verdade é que nós nunca conseguiremos viver ou usufruir de uma vida feliz, tranquila e sossegada, enquanto não aprendermos a nos contentar com o que temos recebido de Deus em cada momento. O apóstolo Paulo testemunha que aprendeu isso. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não é natural, tem que aprender. E Paulo aprendeu a duras penas. Nós ouvimos alguns testemunhos dele. Paulo era estressado, colérico. Só que depois que Deus trabalha na vida dele, depois de 3 viagens missionárias, depois de pastorear algumas igrejas, passar tudo que ele passou, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o segredo de uma vida feliz e tranquila e satisfeita. E, irmãos, a lista de contentamento de Paulo era pequena. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora eu pergunto, o que uma criança precisa para estar sossegadinha no colo da mãe? Não é uma roupa quentinha e comida no papinho? Por que mais uma criança chora no colo da mãe? Porque ela sabe nos braços de quem está. Mas hoje a nossa lista de necessidades são enormes, não é? Vai de casa própria, a iPhone, a casamento, a faculdade, a viagem no exterior.
Na verdade, irmãos, pouca coisa nos basta. Pouca coisa é suficiente para que vivamos tranquilos, sossegados e felizes na presença de Deus. E se todos nós olharmos ao redor, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Quando foi que Deus nos desamparou? Quando foi que Deus nos deixou chorar de fome no berço e não foi nos pegar? Quando foi que Ele nos viu com frio e não foi nos agasalhar? Se Ele fez isso até agora, por que não vai continuar fazendo? Então por que eu tenho que viver igual um desesperado, berrando pelos cantos, esperneando, reclamando? No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina sobre isso. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Estejamos tranquilos no colo de Deus. Ele é o nosso Pai. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. E Ele disse que se nós priorizarmos Ele, nada nos faltará. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você quer viver uma vida tranquila, sossegada, sem estresse? Fique contente com aquilo que Deus te dá a cada dia. Fique contente com o que Deus te dá a cada momento. Se você usufruir disso no colo dele, dificilmente você vai viver estressado nesse mundo. E por último, irmãos, um outro segredo para nós vivermos uma vida tranquila e sossegada é esperar em Deus. Olha o que diz aí no verso 3 do Salmo 131. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esperar em Deus, irmãos, sempre foi um desafio para o povo de Israel. Um dos exemplos que nós podemos citar foi quando, saindo do Egito, logo que chegaram no deserto, eles se acamparam num lugar chamado Mara. Isso está lá em Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. 3 dias no deserto. Já começaram a murmurar que estava faltando água. Aí chegaram numa fonte, a água era ruim. Fizeram um escarcéu. Deus deu ali a solução. O que aconteceu logo depois de Mara? Chegaram a Elim. O que tinha em Elim? 12 fontes de água. Deus está dizendo, você acha que eu ia tirar vocês do Egito, depois de 430 anos, fazendo esses milagres todos, para deixar vocês morrer de sede no deserto, depois de 3 dias? Deus já tinha preparado 12 fontes de água, com palmeiras, com sombra, mas o povo não estava disposto a esperar. Nós temos que aprender a esperar nele e ver o que ele vai fazer. Pode demorar 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas as fontes estão ali esperando. Se eu murmurar, eu perco a bênção. Se eu murmurar, eu vou beber água ruim. Eu vou beber água de Mara. Nós temos que aprender com o nosso mestre, com o Senhor Jesus. Ele sabia esperar.
Em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto, olha o que está escrito no verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Passou a tentação, porque teve mais coisa. E no verso 11, com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Qual o problema de Jesus transformar aquelas pedras em pão? Aos nossos olhos, nenhum. Mas pensa bem, Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele teria feito seu primeiro milagre em benefício próprio. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do Pai. E ele teria feito o seu primeiro milagre por sugestão de Satanás. Ele esperou em Deus. Aguentou firme o tempo que teve que aguentar. Quando a tentação passou, vieram anjos e o serviram. Nós precisamos acreditar que Deus sempre cuidará de nós, mesmo quando parece demorado. Olha o que diz em Lucas capítulo 18, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O verso 8 responde: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando chegar a hora de Deus agir, você terá esperado com fé? Você estará na posição de ser abençoado quando Ele vier? Ou você já tomou suas próprias providências? Você já juntou suas coisas e já foi embora de casa? Já virou a mesa e pediu demissão? Quando Deus vier te fazer justiça, que Ele virá, ainda que pareça demorar, Ele achará fé. O segredo de tudo isso que nós falamos, irmãos, é esperar em Deus. Quando esperamos em Deus, não tem razão para o nosso coração ser soberbo. Quando esperamos em Deus, não tem por que fazermos metas megalomaníacas. Quando esperamos em Deus, não há por que se inquietar pelas coisas desse mundo que nós não temos. Esperar em Deus é o segredo de uma vida feliz, sossegada, tranquila e sem estresse nesse mundo que nós vivemos. Concluindo, queridos, eu acredito que todos nós queremos viver nesse mundo uma vida tranquila, Uma vida livre de estresse, de medo, de ansiedade. Mas isso não acontece automaticamente. Será preciso tomar algumas atitudes no nosso interior. E o salmista nos ensina os segredos. Deixar o coração livre da soberba e os olhos livres da altivez. Tirar da nossa mente as ideias megalomaníacas e fora da nossa realidade. Aprender a viver contente com o que o Senhor nos dá a cada dia e em cada momento. E nos dispor a esperar em Deus, crendo que Ele fará as coisas acontecerem no seu tempo em nossas vidas. Se conseguirmos fazer isso, nós poderemos experimentar uma vida abundante, aquela vida que Jesus conquistou para nós na cruz, conforme está relatado em João 10:10. E se nós vivermos neste mundo para o inteiro agrado de Deus, nós teremos sim essa vida tranquila que tanto queremos. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com
Senhor, o Salvador.